A Câmara dos Deputados aprovou a toque de caixa, o chamado PL da dosimetria. O projeto de lei reduz as penas de condenados pelo 8 de janeiro, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o relator do projeto, Paulinho da Força, a pena em regime fechado de Bolsonaro deve cair para 2 anos e 4 meses. A votação foi aberta na madrugada e teve 291 votos favoráveis e 148 contrários. Agora, a proposta segue para o Senado e deve ser analisada já na próxima semana. No fim das contas, a anistia total e irrestrita, que era defendida pelos bolsonaristas, não foi analisada. Mas será que é possível considerar isso uma vitória? E já digo mais, será que a dosimetria não vai encontrar nenhum tipo de problema lá na frente, no Supremo Tribunal Federal? Há quem diga que não, que isso já está acordado. Mas vou discutir isso com as meninas. Jaqueline, começando com você, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tema bom, né? Tema bom. Tema bom. O que aconteceu na PL da dosimetria, até eu levantei de manhã, a pessoa falou, o Bolsonaro vai ser solto daqui 2 anos. Me estranhou bastante, Bia. Me estranhou bastante, meninas. Por quê? Porque o que foi colocado nesse projeto de lei foi exatamente uma ênfase ao artigo que já está na lei, que é o concurso formal de crimes. Toda a defesa durante o processo, durante a apresentação das defesas dos acusados do 8 de janeiro, eles insistiam falando o seguinte, não dá, ministros, para fatiar os atos criminosos que foram fatiados, por exemplo, dano ao patrimônio, pichação, desrespeito. Não dá para nós pegarmos e fatiar e dar uma pena para cada crime se ao final eu tinha uma única intenção. Então, o Código Penal sempre lidou com isso, Bia sempre falou que nós temos que fazer o quê? Nós temos que pegar o crime maior, porque esses crimes que nós chamamos de crimes meio para chegar ao final, ele não pode ser somado às suas penas. Então, vem o projeto de lei e faz o seguinte, olha, o juiz, você tem que respeitar o artigo 69, você tem que respeitar o concurso formal, tá? De crimes. Não dá para se fazer isso. Aí, essa foi a primeira situação que não muda a pena. O crime ficou com a mesma pena. O que nós estamos colocando, que está sendo colocado, o que está sendo colocado é dar ao juiz um pouco mais de limite a interpretações, que a lei sempre é interpretativa, mas nós temos que ter um limite racional para dizer, olha, a lei está dizendo isso. Com relação à progressão, também foi mexida na progressão, dizendo que hoje em dia nós tivemos em 2019, no pacote anticrime, tivemos um aumento de progressão. O que é progressão? O cidadão ele é preso no regime fechado e para ele ir para o regime semiaberto, ele tem que cumprir um período de cárcere. E também tem que cumprir o quê? Requisitos subjetivos. Se ele se comporta bem no cárcere, não depende só do tempo. E nesse projeto, eles entenderam como houve um exagero na pena de alguns, tá? Eles entenderam que essas pessoas, não somente essas pessoas, porque esse projeto vai valer para todo mundo, não é só para quem está lá, para todo mundo, tá? Essa progressão pode ser um pouco diminuída e voltou ao número atrás. Então, só para finalizar, Bia, o que eu entendi foi o seguinte, não teve inovação, não aconteceu nenhum, olha, vamos dar uma benesse, vamos botar todo mundo para a rua, não aconteceu isso. O que foi que nós temos lá uma lei, um artigo que estava sendo pleiteado pelos advogados desde o início, durante a instrução criminal, durante o julgamento, que passou. E agora vem o poder legislativo, que é o poder que pode sempre mudar a lei, tá? E enfatizar, dando essa nova versão, mas uma versão mais contundente sobre quando há vários crimes com um único objetivo. Quero saber também o que acha a Luciana, também nossa advogada, e porque eu soube que ela e Jaqueline estavam já trocando umas ideias sobre isso nos bastidores, né? Olha, eu concordo com a Jaqueline quando ela coloca que não é uma inovação, que o artigo realmente já existia, que não estava sendo aplicado.
Eu vou por uma outra linha de pensamento. Eu entendo que aqui foi bem uma questão política. Vamos acalmar os ânimos nas pré-eleições, né? O que a gente precisa entender é se isso vai passar no Senado e se isso vai ser sancionado pelo presidente Lula. E o meu temor é, lá falo assim, olha, não vão ser beneficiados crimes dolosos, né, doutora Jaqueline, e os crimes graves contra o patrimônio. Só que a gravidade do que vinha acontecendo, seja em relação à conduta lá de 8 de janeiro, que eu sinto como se tivesse invadido a minha casa e rasgado o quadro da minha parede. A gente tem a questão das penas que foram extremamente gravosas. Um homicida hoje, réu primário, ele recebe uma pena de 6 anos. E aí você pega a mulher do batom e foi condenada a 17 anos. Então, precisa haver uma ponderação, uma razoabilidade? Precisa. Há um limite que está sendo colocado para os magistrados? Está. Só que a gente precisa entender se não está havendo uma interferência. Nós somos 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Eu não sei até que ponto a classe dos magistrados não vão se sentir incomodados em saber que agora existem freios e contrapesos. A gente precisa primeiro aguardar, verificar se isso vai passar e se o presidente Lula não vai vetar. Eu acho que é uma questão eleitoreira, pensando em 2026 e no cenário que a gente tem aí, já pensando no cargo para o Executivo Federal. E a Luciana tocou no nome do presidente Lula e ele já avalia, inclusive, como ele pode reagir ao PL da dosimetria. Nos bastidores, o petista cogita vetar integralmente o projeto. E parlamentares da oposição destacam: se houver veto, ele será derrubado no Congresso, abrindo uma nova crise na relação entre os poderes, que a gente já vem falando isso aqui há semanas. Assunto para Maria, né, Maria? Lula veta ou não veta? Como é que fica essa crise? E aí? É complexo. Acho que a gente está vendo esses últimos tempos uma tensão muito crescente entre os poderes. Vimos aí recentemente trocas de farpas, enfim, dentro dos próprios poderes há crises, quem dirá entre eles. Então, bem complexo. E essa decisão, como a doutora Luciana bem tocou, foi de cunho extremamente político. A gente viu que com a pré-candidatura potencial aí de Flávio Bolsonaro, que colocou na mesa a questão da anistia para ser o preço dele retirar ou não a sua candidatura, porque, de fato, o candidato ideal do bolsonarismo é o Jair Bolsonaro. E, a meu ver, no Senado tem como relator o Esperidião Amin, que é aliado aí do bolsonarismo. Então, muito se especula se dentro do PL de dosimetria vai se inserir a questão da anistia, o que vai ser mais um chabu para Lula vetar, com um argumento bem consistente com a sua base eleitoral. Mas aí, como dito, o bolsonarismo tem muito mais apoio ali no Congresso do que um lulismo da vida, visto que os nossos deputados tendem a ser mais alinhados com a direita, assim como o próprio Centrão. Toda essa articulação aí colocada na mesa foi justamente, né, fruto da conversa do Centrão com o Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar isso nos próximos capítulos, mas Lula está enfraquecido com o Congresso, então se ele vetar, pode ser que o desmoralize politicamente e o bolsonarismo aí ganhe força com a potencial derrubada aí do Congresso, se Lula não quiser que passe e vá adiante. Quero fazer uma rodada rápida com vocês de respostas curtinhas perguntando o seguinte: foi vitória ou foi derrota para o Bolsonaro? Laura? Vixe, e agora, gente? Acho que foi uma vitória, né? Ao meu ver, ele foi uma vitória. E tem uma expressão que a gente fala que é follow the money, que é segue o dinheiro, para entender tanto as causas de alguns grandes escândalos, como também as causas de alguma economia que está começando a crescer, segue o dinheiro. Mas também tem um ponto muito importante para a gente seguir aqui, que é siga os movimentos no meio político, que aí sim a gente começa a cavar coisa lá de baixo. Siga também o dinheiro nos movimentos políticos. Siga o dinheiro nos movimentos assim que políticos. funciona também. Poder e dinheiro andam lado a lado. Vitória ou derrota, Mariana? A meu ver, por enquanto, vitória, mas temos que acompanhar cenas dos próximos capítulos. Como eu poderia dizer aqui também, a direita, ela não é apenas bolsonarista, mas qualquer candidato que queira se posicionar como competitivo vai precisar aí da bênção do bolsonarismo. Então, um é viciado no outro. Jaqueline, vitória ou derrota? Vitória, porque me parece que surge, quando o Bolsonaro parece que está lá quieto, surge, vem e mexe com tudo de novo. Ou seja, foi uma vitória e está uma expectativa grande, como diz as meninas, né?
Luciano? Foi uma vitória porque teve o aval do próprio presidente Bolsonaro, que falam os bastidores, e não podemos esquecer que o Marcelo Crivella, que é do Republicanos, e aí fica uma questionamento, é o responsável por esse projeto. O que ele está querendo dizer com essa história toda? Republicanos, aprovação do presidente Bolsonaro, então vamos aguardar, mas para mim foi uma vitória.